Em 1989, a polícia encontrou um rancho no México cheio de restos humanos, sangue e um caldeirão usado em rituais. O líder daquele culto dizia aos seus seguidores que eles eram invisíveis às balas e protegidos contra a polícia, e muita gente realmente acreditava nisso. Esse é o caso de Adolfo Constanzo e do culto dos narcos satanistas. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Mente Cativa. Meu nome é Miriam e esse caso é de arrepiar, então se preparem, já curte o vídeo para não esquecer e me contam se já conheciam essa história e se sabem de mais algum caso que envolvam essas religiões. Adolfo Constanzo, filho de Délia Aurora González del Valle, teve contato com rituais de Palo Mayombe e santeria desde pequeno. Ele cresceu no meio de sessões religiosas, cercado de fumaça, ervas queimando e som de tambores. Um dia, Délia apresentou seu filho para receber uma bênção ao líder desse grupo que frequentavam, que era conhecido como um padrinho poderoso e mentor da religião no local. Esse padrinho observou o menino, soprou fumaça do charuto que ele fumava no corpo do garoto e ele não chorou e nem reagiu de maneira repulsiva, como seria normal de qualquer criança nessa situação. Ele ficou interessado em Adolfo e passou a observar o comportamento dele durante as sessões. Enquanto outros meninos choravam ou se escondiam durante o sacrifício de animais, Adolfo observava com uma intensidade que beirava o êxtase. O mentor interpretou esse comportamento como a prova de que Adolfo já possuía o desapego emocional necessário para manipular a energia vital, o sangue, sem hesitação. Ele enxergava Adolfo como alguém especial dentro daqueles rituais, e com o tempo, Constanzo passou a acreditar que estava acima das regras normais e que tinha uma espécie de permissão espiritual para conseguir tudo o que quisesse: dinheiro, poder e respeito, desde que alimentasse o culto e os ingangas, que são caldeirões de sacrifícios. A história de Adolfo Constanzo mistura elementos reais de religião afro-caribenhas com crimes extremamente violentos. É importante separar o que pertence às religiões tradicionais do que foi distorcido por ele. No coração da década de 80, enquanto os cartéis cresciam no México, Constanzo percebeu rápido que o medo e a superstição eram formas muito fáceis de controlar as pessoas. Em vez de procurar criminosos comuns, ele começou a reunir seguidores fascinados pela promessa de proteção sobrenatural. Entre eles estavam jovens universitários, traficantes e até policiais corruptos. Adolfo dizia possuir proteção sobrenatural contra a polícia e inimigos, e ensinou seus seguidores que o caldeirão era uma entidade viva e faminta, e dariam essa proteção a eles também se ajudassem a alimentar o caldeirão. O sacrifício, a princípio, era feito com ossos que eles roubavam de cemitérios, mas Constanzo disse que agora as ingangas queriam sangue, pois isso era considerado a energia vital que alimentaria os espíritos ali confinados de forma mais eficiente. Ele disse aos seus seguidores e policiais corruptos que faziam parte da seita que se o caldeirão fosse alimentado com sangue fresco, a proteção seria absoluta. E então começaram com o sacrifício de animais, galinhas, bodes, tartarugas, gatos, até que Adolfo disse que o caldeirão queria sangue humano para manter os poderes. E o mais assustador é que eles acreditavam mesmo nisso, que ao realizar sacrifícios sobre as ordens de Adolfo, eles tornavam-se invisíveis aos olhos da lei, imunes a tiros e capazes de prever os movimentos dos rivais. A invisibilidade não era simbólica para eles, era uma crença tática. Eles entravam em confrontos armados, acreditando que seus corpos haviam sido transformados em sombras. A dinâmica do grupo mudou ainda mais quando Constanzo conheceu Sara Aldrete. A história de Sara é uma parte curiosa do caso, porque ela não tinha o perfil que as pessoas imaginavam para alguém envolvido numa seita violenta. Sara era universitária, popular e vinha de uma família de classe média em Matamoros. Ela conheceu Adolfo em uma festa e acabou sendo seduzida pela imagem de poder e mistério que ele transmitia.
Constanzo prometeu que ela se tornaria alguém importante dentro do grupo, uma espécie de rainha protegida pelos poderes do culto. Sara ficou conhecido como La Madrina, enquanto Adolfo era chamado de El Padrino. Dentro do culto, Sara ocupava uma posição alta. Os seguidores acreditavam que ela tinha poderes espirituais, ajudava nos rituais e transmitia as ordens de Constanzo. Alguns membros afirmavam depois que ela participou diretamente de torturas e assassinatos. Em março de 1989, buscando uma vítima específica para um ritual, um jovem de cabelos loiros disse Adolfo: "O porquê disso? Eu não sei, mas supostamente esse sacrifício garantiria proteção total durante uma operação grande de drogas." Então o grupo sequestrou Mark Kilroy. Mark era um estudante americano que estava aproveitando o feriado de primavera com amigos no Texas, perto da fronteira com o México. Naquela noite, eles atravessaram a ponte para ir em bares em Matamoros, no México. Mark parou na rua Álvaro Obregón para esperar um amigo e se despedir de algumas pessoas que haviam conhecido. Foi nesse pequeno intervalo, sozinho, que uma van se aproximou. Mark foi sequestrado pelos membros do culto e levado para o rancho Santa Helena. Quando perceberam o desaparecimento dele, os amigos entraram em desespero. Mas no começo, as autoridades locais trataram a situação com descaso. A situação só mudou por causa da pressão feita pelos pais de Mark, Jim e Ellen Kilroy. Jim Kilroy tinha muitos contatos importantes no Texas e contataram imediatamente o seu congressista e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles se recusaram a aceitar as respostas vagas da polícia mexicana. Acionaram as autoridades americanas, fizeram pressão na imprensa e transformaram o desaparecimento do filho em um caso internacional. Eles entenderam que elevar o caso a um nível diplomático, as autoridades mexicanas seriam forçadas a agir para evitar um incidente internacional ou um alerta de viagem que prejudicasse o turismo na região. E eles não ficaram esperando por atualizações. Eles contrataram investigadores particulares e a cobertura da mídia ficou tão grande que o FBI passou a trabalhar junto à polícia mexicana. Sem essa pressão, existe uma grande chance de que o destino de Mark jamais tivesse sido descoberto. Os pais diziam que Mark era um estudante universitário exemplar, atleta e sem qualquer ligação com o tráfico de drogas. Era muito diferente do perfil das vítimas que a polícia mexicana estava habituada a ignorar. Ao garantirem que o público visse Mark como um jovem americano brilhante e não como um traficante ou viciado, os Kilroy forçaram a polícia a tratar a investigação com uma seriedade que nunca fora aplicada antes àquela área. No auge da investigação, o grupo dos narco-satanistas tentou se dispersar. Em 1º de abril de 1989, alguns membros do culto estavam em um caminhão quando se aproximaram de um posto de controle da Polícia Federal Mexicana. O motorista Serafim Hernandes Garcia não tentou desviar, esconder ou agir de forma suspeita. Ele dirigiu o veículo em direção à barreira policial com uma calma desconcertante. A polícia decidiu seguir o veículo discretamente e Serafim dirigiu até o rancho Santa Helena. E é aqui que entra uma das partes mais absurdas da história. Os membros do culto acreditavam que os rituais realizados por Constanzo os tornavam invisíveis para a polícia. Eles realmente acreditavam que poderia passar por qualquer bloqueio sem serem percebidos. O oficial que estava à frente do posto olharia diretamente para o caminhão e simplesmente não os veria, ou os veria como uma miragem que não merecia atenção. Constanzo havia convencido seu círculo íntimo, que incluía membros como Serafim Hernandes e outros cúmplices, de que os sacrifícios humanos realizados no rancho Santa Helena tinham criado uma camada de proteção. A reação dos criminosos no momento da abordagem foi de choque profundo, não apenas pelo medo da prisão, mas por uma crise existencial súbita. O feitiço havia falhado. Eles foram retirados do caminhão sob a mira de armas e a frustração e o pânico de ver que as leis da física e da justiça humana
ainda se aplicavam a eles era evidente em seus rostos. O resultado de todas as investigações permitiram que os policiais rodoviários federais reconhecessem o caminhão que já era suspeito de ser do grupo e levaram à captura de alguns dos membros do culto. O homem sob interrogatório revelou a existência do rancho Santa Helena. Quando as autoridades finalmente invadiram a propriedade, o cenário encontrado desafiou a compreensão humana. O chão do rancho estava coberto por restos mortais em diferentes estágios de decomposição, e o caldeirão de Constanzo, contendo ossos humanos, sangue e artefatos, serviu como a evidência física final da barbárie que ocorria ali. Após a prisão de Serafim, o medo e a pressão da polícia fez ele delatar os nomes dos membros da seita. E quando esses foram interrogados, o que eles revelaram foi mais do que uma confissão, mas uma história de arrepiar. Eles contaram tudo o que eles faziam no rancho de Santa Helena. Contaram sobre os assassinatos em nome dos sacrifícios para o caldeirão, e a colaboração deles foi o que permitiu à polícia de localizar o que restava das vítimas. Hélio Hernandes e Serafim Hernandes apontaram onde cada corpo estava enterrado e como os corpos haviam sido processados. Os depoimentos detalharam que a tortura de Mark Kilroy não foi um evento isolado, mas parte de uma rotina ritualística. Eles descreveram que após o assassinato, os corpos eram desmembrados. A cabeça de Mark Kilroy, por exemplo, foi encontrada dentro do inganga, o caldeirão. Ela foi fervida e misturada com sangue de animais, ossos de outras vítimas e objetos como ferraduras e facas. Os depoimentos mostraram que o culto não via os assassinatos como crimes comuns. Para eles, tudo fazia parte de um sistema de crenças criado por Constanzo. Nas entrevistas, Hélio Hernandes descreveu Adolfo não apenas como um líder, mas como um ser que havia suprimido sua capacidade de sentir dor ou culpa. A polícia ficou em choque quando percebeu que o grupo praticamente tinha um controle dos rituais e das vítimas. Eles sabiam exatamente o que tinha sido feito com cada parte e onde os restos estavam enterrados. E foi aí que os investigadores entenderam que aquilo ia muito além de um grupo de assassinatos comuns. Os seguidores de Constanzo realmente acreditavam que estavam fazendo algo necessário para manter os poderes e a proteção do culto. Os depoimentos sobre o que aconteceu com Mark Kilroy e outras vítimas mostraram até onde aquele fanatismo tinha chegado. Depois da descoberta do rancho Santa Helena, o caso virou um caos midiático no México e nos Estados Unidos. Fotos de Adolfo Constanzo e Sarah Aldrete estavam em todos os telejornais. Existe um episódio muito comentado envolvendo uma transmissão da TV mexicana durante a caçada a Constanzo. Segundo relatos das pessoas ligadas à investigação e livros sobre o caso, um bruxo especialista em ocultismo participou de um programa de televisão e realizou um ritual público usando uma fogueira e fotografias do Constanzo. A intenção seria quebrar sua proteção espiritual e enfraquecer a magia que ele acreditava possuir. Ele rasgava e jogava as fotos de Constanzo no fogo. Visualmente, era o tipo de programa sensacionalista muito comum no fim dos anos 80 no México. Mesa com velas, fumaça, símbolos religiosos, foto do procurado, rezas e invocações ao vivo. Constanzo, que acreditava profundamente no próprio poder espiritual, teria ficado desesperado quando viu aquilo. Algumas pessoas próximas disseram que ele passou a acreditar que a sua proteção espiritual havia falhado e que o grupo estava amaldiçoado. Ele realmente acreditava que seus rituais davam invulnerabilidade. Depois da fuga de Matamoros, o grupo se escondeu em um apartamento na cidade do México. Um dia Sarah saiu para fazer compras e acabou sendo reconhecida por alguém que havia visto seu rosto nos noticiários. Depois da denúncia, a polícia passou a monitorar o apartamento. Quando os agentes cercaram o local, Constanzo percebeu que não tinha saída. Nesse momento, ele já estava completamente paranoico. Acreditava que seus poderes haviam falhado, desconfiava dos próprios seguidores
e dizia que o destino do grupo estava selado. Ao perceber que a polícia havia cercado o local e ele seria preso, Constanzo ordenou que um dos seus seguidores atirasse nele com uma metralhadora, acreditando que isso o levaria para uma existência superior. A prisão de Sarah Aldrete e dos outros membros do culto colocou fim na violência dos narcos-satanistas. Durante o julgamento, o que mais chocou as pessoas não foi só a quantidade de vítimas. Mais 15 corpos foram encontrados no rancho, mas a forma fria com que eles falavam sobre os rituais. Muitos pareciam não demonstrar arrependimento, porque acreditavam que tudo aquilo fazia parte de algo muito maior. O caso deixou marcas profundas em Matamoros e em todo o México. Ele mostrou como o fanatismo misturado com violência e poder pode destruir completamente a noção do que é certo e errado. Anos depois, o rancho Santa Helena foi demolido, mas o que aconteceu ali nunca foi esquecido. Até hoje, o lugar continua sendo lembrado como cenário de um dos casos mais assustadores da história criminal mexicana. E como sempre, depois de pesquisar tudo isso, fica aquela sensação estranha de tentar entender até onde o fanatismo e a manipulação conseguem levar uma pessoa. Agora eu quero saber de vocês, qual parte mais te chocou nesse caso? Curte, comenta muito e me segue para acompanhar os próximos casos. Tchau!